gerou esse incentivo dos governantes a fazerem essa escola, né, a partir de um modelo gerencial. Então, isso aí tudo nós percebemos nesse período de dois governos do FHC. Teve 2 mandatos. Depois veio o Lula, 2 mandatos, depois a Dilma 2 mandatos, caiu no final do mandato, entra o Temer e vem agora o Bolsonaro. Então, esse é o período que eu estou aqui falando, mas eu estou sendo bem claro, estou me restringindo a FHC e Lula, porque são os 2 patamares de tudo que vem depois e está chegando até nós ainda hoje. Bom, eu queria aqui fazer uma revelação. Como professor, que fui de ensino fundamental, médio, diretor de escola, dirigi o DEG da URCA e hoje sou professor universitário do curso de Letras da URCA. Também já ensinei em outras universidades também, não só a URCA. Hoje estou só na URCA e posso avaliar para vocês e falar para vocês que mesmo as políticas compensatórias, não só as políticas de fiscalização, e até as compensatórias tiveram resistência na sua implantação como política pública. Então, o que hoje é lei, o que hoje é política pública da educação, nem sempre teve aceitação plena. Não só as que cobram do professor, mas também as que dão condições ao aluno e professor, muitas vezes também só tem resistência. É um debate, é uma discussão para se chegar à aprovação. Então, tudo que eu estou falando aqui não foi um processo de chá de dedo, não. Não foi varinha mágica, nem foi o pó da sininho, não. Teve um processo, que vocês viram que uma agenda, a agenda pública tem um processo, que começa com o quê? Com a agenda mesmo, Então, até chegar à sua aprovação. Nesse período também, décadas de 90 e para cá, começou-se a desconfiar do professor. Ou do trabalho docente, fiscalizar o professor, cobrar, tirar direitos. Por exemplo, nós tínhamos o pós-giz, o professor dava aula com giz, é pagador. E aí o giz se adoecia, tirou a licença, o que o governo fez, tirou o pós-giz. Os aumentos passaram a ser lutas sindicais para ter aumento. Você sabia a data base, mas tem que ter confusão, tem que ter debate, tem que ter manifestação, tem que ir para a Assembleia, tem que ir para a Câmara, tem que ir para a rua. Por quê? Porque há desconfiança do professor. E o professor passa a ser um mero instrumento, muitas vezes, de manipulação, de partido, de governo, de diretor, etc. E também, aqui, nesse processo todo, que eu estou falando para chegar até o governo Lula, tivemos o quê? Tivemos algumas discussões sobre responsabilidade. Para quê? Para saber quem é o culpado. E quem fazia isso? A imprensa. As empresas divulgavam, o resultado da educação. Olha aqui o total de zeros, no Enem. Olha o zero em redação do Enem. Olha o zero em redação da URCA. Olha a nota desse aluno. Então, aquilo ali, ao invés de conscientizar, fazia jogar só o professor e o aluno a culpa do fracasso da educação brasileira. Então, a mídia, muitas vezes, não divulga, é muito cuidado com essas manchetes espetaculosas, Muitas vezes, em vez de ajudar, termina até incentivando ao aluno deixar a escola. Eu sou um fracassado, não consigo mesmo não. Olha que resultado, 3-0 no Enem, 3-0 na URCA, Então, muitas vezes a divulgação pela mídia é espetaculosa. Não é nem para corrigir, é para fazer espetáculo. E as avaliações, muitas vezes, também não são muito justas ou não são adequadas. Às vezes uma pesquisa não dá para você avaliar lá de São Paulo para dizer que é igual aqui no Ceará ou vice-versa, E também nessas avaliações corre-se o risco de usar o critério político, O governo compra político, compra a pesquisa e diz se o Estado é o melhor, a educação é o melhor. Então, muita da propaganda também dos governos, muitas vezes também encobrem essas avaliações que são feitas. Ou a avaliação não foi bem feita, ou a avaliação interessou, o governo ele muda, troca, ou coloca só o que interessa para ele, Eu sei que, infelizmente, a gente muitas vezes termina vendo os culpados, mas não vê, por exemplo, qual é o caminho a ser traçado, a ser seguido a partir daí. Então, tudo isso estou colocando porque partiu de que quando se cobrou que a educação, que a escola, a sua empresa, começaram a aplicar na escola elementos da política empresarial. Quem é o culpado? Quem foi que errou? Quem derrubou? Quem passou o troco errado? Então, procurar culpados. E a avaliação passa a ser simplesmente culpa e não busca de melhoria ou de melhores resultados. Bom, e para fechar a aula, um pouquinho do governo Lula.
governo Lula, né? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, o governo Lula, foram 2 mandatos do Lula, 2 mandatos, que começou com aquela famosa campanha Lula lá nasce uma estrela, né? Lembra dessa? Aquela campanha foi muito bonita, feita por intelectuais, artistas, e Lula, né, conseguiu vencer o seu primeiro mandato, depois de insistir mais de uma vez e perder, conseguiu, né, finalmente emplacar. Bom, para você ter uma ideia, a primeira coisa que o governo Lula fez foi administrar a herança de FHC. Eu vou dar para vocês só um exemplo. Quem era o homem de confiança do governo FHC na parte financeira? Era X. Era X. Lula pega X e mantém X no Banco Central. Quem era o homem de confiança no MEC? Era Y. Eu pego Y e mantenho no MEC. Henrique Meirelles era o X de FHC. Henrique Meirelles foi candidato a presidente da República há pouco tempo. Henrique Meirelles, foi ministro, inclusive, há pouco tempo no Brasil. Então, Henrique Meirelles era o homem de confiança do governo do FHC. Lula mantém Henrique Meirelles. Para quê? Para manter a política de FHC, desde que essa política se aliasse com seus pensamentos, com seus aliados. Então, ele não foi logo shortando os tucanos. Ele administrou o que ele recebeu. Que é outro exemplo. Lula transformou a Bolsa Escola no Bolsa Família. Ele tentou emplacar o Fome Zero, não com o Frei Beto, não deu certo. Foi o que ele fez, pegou o que ele já conhecia, o que já existia em Brasília, com o Cristóvão Buarque, já existia com a Ruth Cardoso, que era esposa do FHC, e transformou no Bolsa Família. O que ele fez aqui? Administrou a herança de FHC. Mais um exemplo, pegou o Enem, que era uma prova que ninguém valorizava, porque era uma prova muito restrita, mais alta do país, e transformou num grande exame nacional. Foi o que ele fez aqui? Administrou a herança de FHC. Pegou o ENAD e transformou no exame de avaliação do ensino médio. E vai por aí. Então, o primeiro passo do Lula, que seria bom para pensar, o administrador pensar nisso, é que eu não posso destruir tudo que o outro fez, não. Eu tenho que partir do que existe e vou melhorando e vou ampliando. Então, isso aconteceu com o Lula, e eu vou chamar isso de administrar a herança do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Bom, no governo Lula, valorizou-se muito a CAPES, que é um órgão, de educação, que valoriza o ensino superior, valoriza mestrado, doutorado, pós-graduação, pesquisa, bolsa, Mas além disso também, o governo do Lula, ele criou o que a gente chama hoje de CAPES da educação básica. Que o CAPES é para as bolsas de ensino superior, por exemplo, Eu fui bolsista da CAPES, por exemplo, já, no meu mestrado. Então, assim, mas no caso do Lula, ele valorizou também o professor de formação básica. Então, ele criou uma espécie de CAPES para a educação básica, em que aí vai ter o que? Incentivos, os professores do ensino fundamental, para que o ensino fundamental também tivesse uma cara, tivesse também uma expansão, tivesse também um apoio. Também o governo Lula criou um conjunto de leis chamado PDE, que seriam planos de desenvolvimento educacional, ou da educação, que eram planos, ações, às vezes não coordenadas, mas que se encontravam, visando, digamos assim, incrementar ações, por exemplo, para melhorar a educação. O grande exemplo disso é o IDEB, hoje é o FUNDEB, Então, que é um índice que vai avaliar a educação básica, E desse IDEB, aí vai ser o quê? A provinha Brasil. Vou chamar de Enem, primeiro Enem, provinha Brasil, para avaliar como é que anda a educação brasileira nesse campo. O piso do magistério, E depois vem o FUNDEB, que seria um fundo de apoio à educação, em especial nos municípios, O professor, por exemplo, o prefeito não pode pagar um piso salarial,
aí vem com o Fundeb, né, a mudança de nome, né, que vai complementar aquele estado do professor, daquela instituição, né? Então, são algumas coisas que o Lula administra e outras ele amplia ou acrescenta ao plano anterior, né, o plano dos seus adversários, né? Durante o governo de Lula, temos também isso, tanto no nível superior como no nível fundamental, tivemos também o trabalho docente e a implantação dessas políticas públicas do governo em relação, por exemplo, digamos assim, a sensibilizar a sociedade para imposição, entre aspas, né, das políticas públicas, das cotas, das bolsas, dos incentivos, dos financiamentos, né? Tivemos também muita discussão sobre condição de trabalho do professor, né? Melhorar as escolas, qualificar as escolas, equipar as escolas também. E uma coisa começou a se ampliar a partir daí, já havia antes, mas começou a se ampliar, que foi a formação continuada de professores. Hoje você não termina. Terminei, estou livre, meu diploma. Não é assim não. Você termina e vai continuar estudando. Ou faz outra graduação, não é vergonha fazer graduação, não é vergonha, três graduações, ou a pós-graduação, ou um mestrado, um doutorado, ou um pós-doutor, ou enfim, vai para outra área, vai sair para outra área profissional. Então, a educação passou a ser um elemento importante. Você pode fazer letras hoje e amanhã fazer direito. Ou ir para uma área outra econômica, outra área que não tem nada a ver com a sua. Por quê? Porque você vai ter possibilidade de se adaptar ao novo mundo que a cada ano, que a cada dia, que a cada minuto surge com novos atrativos, novas profissões, novas informações, principalmente no mundo pós-pandemia. E, enfim, encerrando a aula, eu só lembraria também no governo Lula, né, para vocês não esquecerem, nós podemos citar o exemplo da expansão do ensino superior e a criação da Universidade do Mercosul, que eu conheci lá na região sul, lá, né, na Foz do Iguaçu, né, e a Unilab, né, expansão de universidades que visavam muitas vezes contemplar setores como, por exemplo, o Mercosul, que é um mercado da América do Sul, mas que era só econômico, não tinha um elemento cultural, né, educacional. E aí no governo Lula, né, eles começam a discutir também questões ligadas à educação e à cultura, não só a questão econômica, de alfândega, de tarifa, de taxa, etc. Né? Inclusive eu tenho um trabalho, vou publicar não sei quando, que trata desse tema, né? A Universidade do Mercosul, uma pesquisa, mas que eu ainda estou revisando e posso publicar ainda, não sei se agora, mas depois da pandemia ou não publicar, não sei. Mas a tendência é publicar, que é um trabalho em que eu avalio, por exemplo, essas instituições como a Universidade do Mercosul, né, que procurou integrar Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Bom, e eu queria só fazer uma reflexão final. A Deise Mancebo. Deise Mancebo é uma pesquisadora na área do ensino superior. E eu a cito aqui no slide, Deise Mancebo. Ela fala muito sobre o trabalho do professor no ensino superior. E eu falo para vocês que aqui é nosso campo maior, né? De vocês e meu. A Deise fez uma pesquisa no campo das políticas públicas e ela percebeu 4 itens que eu vou dar para vocês agora do trabalho dela, né? Sobre as políticas públicas no ensino superior. Segundo Deise Mancebo, ela percebeu, isso entre 2010 e 2020, né? desse período de 10 anos, ela percebeu, por exemplo, que muitas vezes o que predomina no trabalho docente é uma precarização. O professor às vezes não faz muito mais do que pode porque ele não tem as condições, né, para fazer algo mais. Então ele improvisa, ele cria, não desiste, né, mas ele faz um trabalho que poderia ser melhor e não é.
ela também coloca que muitas vezes no ensino superior, em especial no particular, há uma intensificação do trabalho, do regime de trabalho, ou seja, o professor com uma carga horária inchada, né? Pegando 4, 5, 6 disciplinas, né? Trabalhando de segunda a sexta, muitas vezes mais de um turno, né? Para quê? Para atender uma demanda, para economizar dinheiro, a instituição muitas vezes, né? Para particular, pega o professor com uma disciplina para não contratar outro, e aí o que acontece? Ele não dá conta do resultado. Isso também é precarização do trabalho docente. E ela coloca que muitas vezes também falta uma flexibilização no trabalho docente, né? O cara é bom pesquisador, deixa ele pesquisar. Ele gosta da aula, deixa ele dar aula. Então você colocar para pesquisar algo que ele não tem nenhuma tendência a fazer. Você é pesquisador, é chique ser pesquisador. Você tem condição? Tem tendência? Tem apoio? Tem orientador? Tem estrutura? Tem dinheiro? Tem recurso? Então, às vezes, para dizer que tem pesquisa, bota o cara para pesquisar, que ele não tem condição de pesquisar porque não tem estrutura para ele. Ou ele não gosta, ele é um docente de sala de aula, né? Então, ela percebeu isso também, que muitas vezes, né, se coloca o professor para preencher lá um espaço que poderia estar no outro local onde renderia melhor, né? E aí vem também o quê? Ela notou que existe uma reticência. Eu critiquei aqui as avaliações, mas agora eu vou colocar o que ela colocou aqui. A Deise Macedo, né, no seu trabalho sobre ensino superior, em especial trabalho no ensino superior. Ela disse que ou há uma submissão à avaliação do governo, ou há uma restrição. O professor, às vezes, ele fica subserviente, é isso aí. Quando vem a ordem, quando vem a pesquisa, quando vem os dados, ele cede, ele não questiona. Ou ele também bate de frente. Ele diz que é preciso rever até que ponto eu posso ser submisso a essas avaliações, ou eu posso ser obediente a essas avaliações, ou não, né? Então, mas o que ela quer dizer com isso? Que a avaliação é importante. É pela avaliação que eu poder verificar o lugar em que eu estou, onde eu estou, por que eu estou, porque não devia estar, onde devia estar. Então, a avaliação é importante, segundo Deise Macedo, mas, de qualquer maneira, às vezes nós professores somos reticentes à avaliação. Às vezes somos reticentes porque vemos que ela não é aquilo ali. E às vezes reticentes porque a gente tem uma tendência no Brasil de não gostar de ser avaliado. E avaliar não é julgar o outro. Avaliar como diz Paulo Freire, é buscar entender o meu problema, o seu problema, e buscar o quê? Caminhos, soluções a seguir. Bom, e finalmente, eu vou fazer a famosa questão bônus da semana. Essa questão bônus já vai entrar no cômputo da segunda avaliação de vocês, certo? Eu já estou lendo os trabalhos de vocês, já estou lendo os projetos de vocês e automaticamente já estamos nos encaminhando agora para uma outra unidade, para um tema mais ligado à LDB, mais ligado ao Plano Nacional da Educação, mais ligado às políticas públicas para a educação, nível superior, não, né? E por isso eu já vou entrar aqui com vocês já no campo das especulações. Vejam bem, aqui, olha, que coisa interessante. Eu vou mandar para vocês, essa semana, eu vou mandar a LDB na íntegra e vou mandar para vocês também o Plano Nacional da Educação. 2 documentos importantes para o nosso futuro, aguardem, né? Eu vou mandar para vocês. Mas eu vou me adiantar aqui, para a gente falar da questão bônus. Eu selecionei para vocês, vocês gostam muito, né, dessas questões polêmicas, gostam muito de manifestar, isso é bom. Veja bem, eu só queria lembrar para vocês, não é questão bônus ainda não, eu só queria lembrar para vocês o que é que diz o artigo 1º da LDB. Aqui é a Lei 9.394/96, né? Governo do Fernando Henrique Cardoso, na época, né? Então, o que diz a LDB? Que ela foi muito alterada, foi muito alterada a partir daí. Diz o seguinte, não é questão bônus ainda, é só questão de entrar na LDB. Artigo 1º da LDB, Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Chique o nome. A educação abrange
os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Educação é muito mais do que sala de aula para a EDB. Educação é muito mais do que essa aula. Educação é muito mais do que um livro. Educação é um processo formativo que aparece, que acontece em vários campos. Bom, mas uma questão boa de hoje. Vejam bem, a LDB, ela não impõe essa avaliação, digamos assim, formal, né? Essa avaliação, por exemplo, que tem que ter nota, tem que ter tantas notas, tem que ter tanto trabalho, né? Ela não nega, mas ela, digamos assim, ela procura, digamos assim, valorizar outras formas de avaliação. Então, quer dizer com isso, na EDB, nós temos a possibilidade de encontrar que a avaliação é um processo mais flexível. Eu posso avaliar com notas, com provas, com seminários, com exames, com entrevistas, aula de campo, debates, seminários, conversa, roda de conversa, né? Texto escrito, artigos, etc. Eu queria que vocês dissessem na questão ponto da semana. Vou jogar vocês na fogueira, mas vocês vão sair. Aqui na Inquisição, vocês vão sair. Se a LDB não impõe, também não nega, não impõe uma forma tradicional de se avaliar, para vocês, que são ou professores, ou serão professores, ou pesquisadores, ou técnicos, para vocês, quais seriam três formas diferentes da avaliação convencional, né? Que é fazer uma prova durante tanto tempo, entregar e ir para casa. Fazer uma prova, mandar para o professor e esperar o resultado. Essa é a avaliação tradicional. Para vocês, quais seriam três formas diferentes de avaliar dessa avaliação tradicional de provas e exames? É livre. A LDB permite isso, mas não nega que tem que ter avaliação. Mas quais seriam outras formas de avaliação que vocês, como professores, estudantes, pesquisadores, pais, alunos, filhos, cidadãos brasileiros, veriam como interessante se implantar na nossa educação? Quem sabe poderia até ser uma sugestão para a LDB futuramente. Repito, a questão bônus pede. A avaliação normal, vocês conhecem. Prova, exame, né, etc. Quais outras formas de avaliação vocês consideram justas, democráticas, para avaliar o estudante brasileiro, ou avaliar a educação brasileira, ou avaliar a escola, ou nos avaliar? Quais seriam as formas que vocês acharam interessantes? Justas, democráticas? Fiéis ao nosso quadro atual, pessoal. Fiéis principalmente ao nosso quadro atual de pós-pandemia. Então, mandem esse comentário. Pode ser só os tópicos. Essa. Se quer comentar, pode comentar. Mandem esses tópicos para os nossos comentários abaixo do canal da aula de hoje. Né? Quais são? Três formas. Professor, eu só encontrei uma. Ótimo! Uma. Eu encontrei duas. Uma ou três. Se você achar que três é muita coisa, coloca uma forma e manda, comenta, cita. Essa será a nossa primeira questão bônus. Repito, diga formas de avaliação justas, democráticas, viáveis, em especial nesse momento que vivemos. Formas de avaliar que não seja apenas aquilo que nós já conhecemos e que a LDB diz que pode haver outras formas de avaliação. Você tem alguma sugestão? Manda pra gente. Até a próxima aula. Um abraço a todos e parabéns às mães e alunas que assistiram esta aula.